Sermão Orgulho Espiritual, por Jonathan Edwards. Introdução. A primeira e pior causa de erros abundantes em nossos dias é o orgulho espiritual. Essa é a porta principal pela qual o diabo entra no coração daqueles que são zelosos pelo avanço de Cristo. É a principal entrada de neblina no poço sem fundo para obscurecer a mente e enganar o julgamento. O orgulho é o principal cabo pelo qual os cristãos são enlaçados e a principal fonte de todos os males que ele introduz para obstruir e impedir a obra de Deus. O orgulho espiritual é a fonte principal, ou pelo menos o principal suporte de todos os outros erros. Até que essa doença seja curada, em vão são aplicados os remédios para curar todas as outras doenças. É por meio do orgulho espiritual que a mente se justifica em outros erros e defende contra a luz através da qual pode ser corrigido e recuperado. O homem espiritualmente orgulhoso pensa que já está cheio de luz e sente que não precisa de instrução. Por isso está pronto para ignorar a oferta dela. Por outro lado, a pessoa humilde é como uma criança que recebe instruções com facilidade. Ele é cauteloso em sua avaliação de si mesmo, sensível quanto à probabilidade de se extraviar. Se for sugerido a ele que está se extraviando, ele é o primeiro a investigar o assunto. Nada coloca mais um cristão fora do alcance do diabo do que a humildade. E assim prepara a mente para a luz divina sem trevas. A humildade limpa os olhos para ver as coisas como elas realmente são. Salmo 25:9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Se o orgulho espiritual for curado, outras coisas serão facilmente corrigidas. Nosso primeiro cuidado deve ser corrigir o coração e tirar a trave do orgulho de nossos olhos. Então veremos com clareza. Cristãos em crescimento, cuidado. Aqueles que são zelosos na causa de Deus são os que mais provavelmente serão considerados orgulhosos. Quando qualquer pessoa parece em qualquer aspecto estar visivelmente superando os outros em sua caminhada cristã, as chances de que isso despertará imediatamente o ciúme daqueles que o cercam é grande. Eles vão suspeitar, tenham razão ou não, que ele tem muito orgulho de sua boa vontade e que provavelmente pensa que não há ninguém tão bom quanto ele. De modo que tudo o que ele diz e faz é observado com esse preconceito. Aqueles que estão frios e mortos, especialmente aqueles que nunca tiveram qualquer experiência do poder da piedade em seus próprios corações, irão facilmente nutrir tais pensamentos dos melhores cristãos. Isso surge de nada menos do que uma hostilidade secreta contra a santidade essencial e fervorosa. Porém, o cristão zeloso deve tomar cuidado para que isso não seja uma armadilha para ele. E o diabo se aproveitar disso para cegar seus olhos, a fim de contemplar a verdadeira natureza do seu coração e pensar que porque ele é injustamente acusado de orgulho e de um espírito cruel, que tais acusações às vezes não são válidas. Ah, quanto orgulho os melhores têm no coração! É a pior parte do corpo do pecado e da morte. O primeiro pecado que entrou no universo e o último que é a ser erradicado. É o inimigo mais teimoso de Deus. Orgulho, um inimigo secreto. O orgulho, por causa de sua própria natureza, é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra corrupção. O orgulhoso é uma pessoa que tem uma opinião muito elevada de si mesma. Diante disso, há alguma surpresa constatar que uma pessoa que tem uma opinião muito elevada de si mesma não saiba disso? Ela pensa que a opinião que tem de si mesma é justa e, portanto, não é muito elevada. Se os fundamentos da opinião de si mesmo desmoronassem, ele deixaria de ter tal opinião. Todavia, por causa da natureza do orgulho espiritual, ele é o mais secreto de todos os pecados. Não há outro assunto em que o coração seja mais enganoso e insondável. E não há nenhum outro pecado no mundo em que os homens confiem tanto. A própria natureza dele é trabalhar a autoconfiança e afastar qualquer suspeita de qualquer mal de qualquer tipo. Não há pecado tanto maligno quanto este no que diz respeito a sigilo e sutileza, aparecendo em muitas formas que não são detectadas nem suspeitadas. O orgulho espiritual assume muitas formas e formatos, um abaixo do outro, e envolve o coração como as camadas de uma cebola. Quando você arranca uma, a outra embaixo. Portanto, precisamos ter a maior vigilância inimaginável sobre nossos corações com respeito a este assunto e clamar com mais fervor ao grande perscrutador de corações por sua ajuda. Aquele que confia em seu próprio coração é um tolo.
Visto que o orgulho espiritual em sua própria natureza é tão secreto, não pode ser tão bem discernido pela intuição imediata da própria coisa. É melhor identificado por seus frutos e efeitos, alguns dos quais mencionarei a seguir, juntamente com os frutos contrários à humildade cristã. Orgulho, o grande localizador de falhas. O orgulho espiritual faz com que alguém fale dos pecados de outras pessoas, da inimizade dela contra Deus e seu povo, com riso, leviandade e um ar de desprezo, enquanto a humildade cristã pura se dispõe a calar-se sobre eles ou a falar deles com tristeza ou piedade. A pessoa espiritualmente orgulhosa mostra isso ao criticar outros santos, que eles são pobres em graça, e ao exaltar o quão frios e mortos o são. Os orgulhosos são rápidos em discernir e notar deficiências dos outros. O cristão eminentemente humilde tem tanto a fazer em casa e vê tanto mal em si mesmo que não está apto a se ocupar muito com o coração dos outros. Ele reclama mais de si mesmo e mais de sua própria frieza e baixo nível na graça. Ele está apto a estimar os outros como melhores do que ele mesmo e está pronto a reconhecer e considera que quase todos tenham mais amor e gratidão a Deus do que ele. Não pode admitir a ideia de que os outros produzem menos frutos para a honra de Deus do que ele. Alguns que têm orgulho espiritual, misturado com grande aprendizado e alegria, falando sinceramente a outros sobre eles, provavelmente apelarão a outros cristãos para imitá-los e reprová-los severamente por serem tão frios e sem vida. Existem outros que estão sobrecarregados com sua própria vileza, e quando eles têm descobertas extraordinárias da glória de Deus, eles são tomados por sua própria pecaminosidade. Embora estejam dispostos a falar muito e com muita sinceridade, ainda assim são pródigos em culpar a si mesmos e exortar outros cristãos, mas de maneira amorosa e humilde. A humildade cristã pura faz com que a pessoa perceba tudo o que há de bom nos outros, tire o melhor proveito disso e diminua as falhas delas. A pessoa humilde volta seus olhos principalmente para as coisas que são ruins nela mesma e dá atenção a tudo que as agrava. Orgulho, ministrar com espírito severo, tem sido a maneira das pessoas espiritualmente orgulhosas falarem de quase tudo o que vem nos outros, na linguagem mais áspera e severa. É frequente neles falar sobre a opinião alheia, a conduta, o conselho, a frieza, o silêncio, a cautela, a moderação, a prudência, etc., dizendo que são do diabo ou do inferno. Esse tipo de linguagem eles usarão comumente não apenas com os homens ímpios, mas também com aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, com os ministros do Evangelho e com outros que são, em grande parte, superiores a eles. Os cristãos que não passam de vermes devem pelo menos tratar uns aos outros com tanta humildade e gentileza como Cristo os trata. Orgulho, fingindo ser. O orgulho espiritual muitas vezes faz com que as pessoas ajam de maneira diferente na aparência externa do que realmente são. Produz uma maneira diferente de falar, usa um tipo de dialeto diferente dos outros, diferente na voz, no semblante ou no comportamento. Entretanto, aquele que é um cristão eminentemente humilde, embora seja firme em seu dever, por mais diferente que seja, seguir o caminho do céu sozinho, embora o mundo todo o abandone, ele não se deleita em ser diferente pela mera diferença. Ele não tenta se colocar para ser visto e observado como alguém distinto, como desejando ser considerado melhor do que os outros, desprezando sua companhia ou conformidade com eles. Pelo contrário, deseja se tornar tudo para todos os homens, para se submeter aos outros e se conformar com eles e agradá-los em tudo, exceto no pecado. Orgulho, se ofende facilmente. O orgulho espiritual dá muita atenção à oposição e às injúrias recebidas e tende a falar, muitas vezes, sobre elas e a prestar muita atenção em seu agravamento, quer com um ar de amargura, quer de desprezo. A humildade cristã pura e sem mistura, por outro lado, faz com que a pessoa se pareça mais com seu bendito Senhor quando injuriada. Ela fica quieta, não abrindo a boca, se entrega em silêncio àquele que julga com justiça. Para o cristão humilde, quanto mais o mundo está contra ele, mais silencioso e quieto ele ficará, a menos que esteja em seu quarto de oração,
Lá ele não ficará quieto. Orgulho, presunção diante de Deus e do homem. Outro efeito do orgulho espiritual é uma certa ousadia autoconfiante diante de Deus e dos homens. Alguns, em sua grande alegria diante de Deus, não deram atenção suficiente à regra do Salmo 2:11, a saber, adore ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Eles não se regozijaram com um tremor reverente no sentido apropriado da terrível majestade de Deus e da terrível distância entre Deus e eles. Também tem havido uma ousadia imprópria diante dos homens que tem sido encorajada e defendida por uma aplicação errada de Provérbios 29:25. Quem teme ao homem arma ciladas. É como se tornasse todas as pessoas altas e baixas, homens, mulheres e as crianças, em todas as conversas cristãs, totalmente desprezível de todo tipo de modéstia ou referência para com o homem. Não que alguém deva se abster de conversas cristãs, mas deve fazê-lo com tal humildade, como em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Orgulho, faminto por atenção. Outro efeito do orgulho espiritual é fazer com que o assunto dele precise de atenção. Muitas vezes as pessoas tendem a agir de maneira especial, como se os outros devessem dar muita atenção e consideração por elas. É muito natural para uma pessoa que está sob a influência do orgulho espiritual agarrar todo o respeito que tributam a ela. Se outros mostram disposição de se submeter a ele e ceder em deferência a ele, então o orgulhoso está aberto a isso e o recebe livremente. Torna-se natural para ele esperar tal tratamento e prestar muita atenção se uma pessoa não o faz. E torna-se natural nutrir uma opinião negativa contra aqueles que não lhe dão aquilo que ele acha que merece. Quem está sob a influência do orgulho espiritual está mais apto a instruir os outros do que inquirir a si mesmo. E assim naturalmente assume ares de controle. O cristão eminentemente humilde pensa que precisa da ajuda de todos, enquanto aquele que é espiritualmente orgulhoso acha que todos precisam da sua ajuda. A humildade cristã, sob o sentimento de miséria alheia, suplica e implora, mas o orgulho espiritual tenta comandar e advertir com autoridade. Orgulho negligencia os outros. Assim como o orgulho espiritual faz com que as pessoas presumam muito de si mesmas, ele trata os outros com negligência. A humildade cristã pura, ao contrário, dispõe as pessoas a honrar todos os homens, como em 1 Pedro 2,17. Entrar em disputas sobre o cristianismo às vezes não é razoável, como em uma reunião para uma conferência cristã ou para exercício de adoração. No entanto, devemos ter muito cuidado para não nos recusar a conversar com homens carnais, como se os considerássemos indignos de serem considerados. Pelo contrário, devemos ser condescendentes com os homens carnais, como Cristo condescendeu conosco, para suportar nossa indisciplina e estupidez. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, por mais esse ensino sobre o orgulho espiritual. Senhor, nos livra, Pai, de todo orgulho, que o pecado do orgulho foi o primeiro pecado praticado por Satanás. E assim como o dinheiro, que é o amor ao dinheiro, é a raiz de todo mal, assim também é o orgulho. O orgulho é a raiz de muitos pecados, de muitos males. E, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, arrancar dos nossos corações todo e qualquer tipo de orgulho. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e tirar deles, arrancar como se fosse uma erva daninha, qualquer resquício de orgulho. Porque, como disse Salomão, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16:18. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo,
Pus os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: ah! Ah! Foguem alegres em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo, Senhor, cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus.